Leitura do segundo livro de Crônicas, capítulos 21 ao 24, na versão da Bíblia King James 1611, que você encontra na BV Books. Segundo Crônicas, capítulo 21. Ora, Josafá dormiu com os seus pais e foi sepultado com os seus pais na cidade de Davi. E Jeorão, o seu filho, reinou no seu lugar. E tinha irmãos os filhos de Josafá: Azarias, e Jeiel, e Zacarias, e Azariel, e Micael, e Cefatias. Todos estes eram os filhos de Josafá, rei de Israel. E o seu pai lhe deu grandes presentes de prata e de ouro e de coisas preciosas, assim como as cidades fortificadas em Judá. Mas o reino ele deu a Jeorão, porque ele era o seu primogênito. Tendo Jeorão se levantado sobre o reino de seu pai, e tendo-se fortificado, matou todos os seus irmãos com a espada e também diversos príncipes de Israel. Jeorão tinha 32 anos quando começou a reinar, e reinou 8 anos em Jerusalém. E ele andou no caminho dos reis de Israel, como fez a casa de Acabe, porque teve a filha de Acabe por esposa, e fez aquilo que era mal aos olhos do Senhor. Todavia, o Senhor não quis destruir a casa de Davi por causa do pacto que ele tinha feito com Davi, e porque prometeu dar uma lâmpada para ele e para os seus filhos para sempre. Nos seus dias, os edomitas se revoltaram por estar debaixo do domínio de Judá e fizeram para si um rei. Então Jeorão saiu com os seus príncipes e com ele todas as suas carruagens. E ele se levantou à noite e feriu os edomitas que o cercavam e os capitães das suas carruagens. Assim os edomitas se revoltaram por estar sob a mão de Judá até neste dia. Ao mesmo tempo, também Líbna se revoltou por estar sob a sua mão, porque ele havia abandonado o Senhor Deus dos seus pais. Além disso, ele fez lugares altos nos montes de Judá e fez com que os habitantes de Jerusalém cometessem fornicação e compeliu Judá a isto. E lhe chegou um escrito de Elias, o profeta, dizendo: Assim diz o Senhor Deus de Davi, o teu pai. Porque não andastes nos caminhos de Josafá, o teu pai, nem nos caminhos de Asa, rei de Judá, mas andastes no caminho dos reis de Israel e fizestes Judá e os habitantes de Jerusalém se prostituir, à semelhança das prostituições da casa de Acabe. E também matastes os teus irmãos da casa do teu pai, os quais eram melhores do que tu. Eis que com uma grande praga o Senhor ferirá o teu povo, e os teus filhos, e as tuas esposas, e todos os teus bens, e tu terás uma grande enfermidade por um mal nas tuas entranhas, dia após dia, até que em razão da tua enfermidade te saiam as tuas entranhas. Além disso, o Senhor suscitou contra Jeorão o espírito dos filisteus e dos árabes que estavam próximos aos etíopes, e eles subiram até Judá e irromperam e levaram consigo todos os bens que se achou na casa do rei, e também os seus filhos e as suas esposas, de modo que não lhe restou mais nenhum filho, exceto Jeoacás, o mais moço dos seus filhos. E depois de tudo isso, o Senhor o feriu nas suas entranhas com uma enfermidade incurável. E sucedeu que no processo do tempo, ao fim de 2 anos, saíram-lhes as entranhas por causa da doença. Assim ele morreu dessa grave enfermidade. E o seu povo não lhe queimou como queimara seus pais. 32 anos de idade ele tinha quando começou a reinar, e reinou em Jerusalém por 8 anos, e partiu sem ser lembrado. Todavia, eles o sepultaram na cidade de Davi, mas não nos sepulcros dos reis. Segundo Crônicas, capítulo 22. E os habitantes de Jerusalém fizeram de Acasias, o seu filho mais moço, rei em seu lugar,
pois o grupo de homens que veio com os árabes até o acampamento mataram todos os mais velhos. Assim reinou Acasias, o filho de Jeorão, rei de Judá. Era Acasias da idade de 42 anos quando começou a reinar, e ele reinou 1 ano em Jerusalém. O nome de sua mãe era Atália, a filha de Omri. Ele também andou nos caminhos da casa de Acabe, pois a sua mãe foi sua conselheira para agir impiamente. Porquanto ele fez o mal aos olhos do Senhor como a casa de Acabe, pois eles foram os seus conselheiros depois da morte do seu pai, para a sua destruição. Ele também andou segundo o seu conselho e foi com Jeorão, o filho de Acabe, rei de Israel, à guerra contra Azael, rei da Síria, em Ramote-Gileade, e os sírios feriram Jorão. E ele retornou para ser curado dos ferimentos que os sírios lhe fizeram em Ramá, quando lutou contra Azael, o rei da Síria, e Acasias, o filho de Jeorão, rei de Judá, desceu para ver Jeorão, o filho de Acabe, em Jezreel, porque ele estava enfermo. Foi, pois, da vontade de Deus que Acasias, para sua ruína, visitasse Jorão, porque chegando ele, saiu com Jeorão contra Jeú, o filho de Ninsi, a quem o Senhor havia ungido para cortar a casa de Acabe. E sucedeu que, quando Jeú estava executando o juízo sobre a casa de Acabe, e encontrou os príncipes de Judá e os filhos dos irmãos de Acasias que ministravam para Acasias, ele os matou. E ele buscou a Acasias porque se tinha escondido em Samaria, e o alcançaram e o trouxeram a Jeú, e o mataram, e o sepultaram, porque disseram: ele é o filho de Jeosafá, que buscou ao Senhor com todo o seu coração. E a casa de Acasias não tinha poder para manter o reino calmo. E quando Atália, a mãe de Acasias, viu que o seu filho estava morto, ela se levantou e destruiu toda a semente real da casa de Judá. Porém, Jeozabeate, a filha do rei, tomou Joás, o filho de Acasias, e o roubou dentre os filhos do rei que foram mortos, e colocou ele e a sua ama em um quarto de dormir. Assim, Jeozabeate, a filha do rei Jeorão, esposa de Joiada, o sacerdote, porque ela era irmã de Acasias, o escondeu de Atália para que ela não o matasse. E esteve com eles 6 anos escondido na casa de Deus, e Atália reinou sobre a terra. Segundo Crônicas, capítulo 23. E no 7º ano, Joiada se fortaleceu e tomou consigo em pacto os capitães de centúrias, Asaías, o filho de Jeorão, e Ismael, o filho de Joanã, e Azarias, o filho de Obede, e Maacéias, o filho de Adaías, e Elisafate, o filho de Zicre. E eles saíram por Judá e reuniram os levitas de todas as cidades de Judá e os chefes dos pais de Israel, e vieram a Jerusalém. E toda a congregação fez um pacto com o rei na casa de Deus. E ele lhes disse: eis que o filho do rei reinará, como o Senhor tem dito acerca dos filhos de Davi. Isto é o que haveis de fazer: 1/3 parte de vós, dos sacerdotes e dos levitas que entram no Shabat, serão guardas das portas. E 1/3 parte estará junto à casa do rei, e 1/3 parte junto ao portão do fundamento, e todo o povo estará nos átrios da casa do Senhor. Porém, que ninguém entre na casa do Senhor, exceto os sacerdotes e aqueles que ministram dos levitas, eles entrarão, porque eles são santos. Mas todo o povo deve guardar a vigília do Senhor. E os levitas cercarão o rei em redor, cada homem com as suas armas na sua mão, e qualquer outro que entrar na casa, este será levado à morte. Mas estejais com o rei quando ele entrar e quando ele sair. Assim os levitas e todo Judá fizeram segundo todas as coisas que Joiada, o sacerdote, havia ordenado,
e tomaram cada qual os seus homens que deveriam entrar no Shabat, com aqueles que deveriam sair no Shabat, pois o sacerdote Joiada não despediu as turmas. Além disso, Joiada, o sacerdote, entregou aos capitães das centúrias lanças e broquéis e escudos que pertenciam ao rei Davi, os quais estavam na casa de Deus. E ele posicionou todo o povo, cada um com as suas armas na mão, desde o lado direito do templo até o lado esquerdo do templo, do lado do altar e do templo, em redor do rei. Então retiraram o filho do rei e puseram sobre ele a coroa, e deram-lhe o testemunho e o fizeram rei. E Joiada e os seus filhos o ungiram e disseram: Deus salve o rei. Ora, quando Atalha ouviu o barulho do povo correndo e louvando o rei, veio ter com o povo na casa do Senhor. E ela olhou, e eis que o rei estava junto ao seu pilar, à entrada, e os príncipes e as trombetas junto ao rei, e todo o povo da terra se alegrou e tocava trombetas, também os cantores com instrumentos de música, e assim também ensinaram a cantar louvor. Então Atalha rasgou as suas vestes e disse: Traição, traição. Então Joiada, o sacerdote, trouxe para fora os capitães de centúrias que foram colocados sobre o exército e disse-lhes: Ponham-na para fora das fileiras, e quem quer que a siga seja morto com a espada. Porque o sacerdote disse: Não a matem na casa do Senhor. Assim eles lançaram suas mãos sobre ela, quando ela chegou na entrada do portão dos cavalos, junto à casa do rei. Eles ali a mataram. E Joiada fez um pacto entre si e entre todo o povo e entre o rei, de que eles deveriam ser o povo do Senhor. Então todo o povo foi até a casa de Baal e a puseram abaixo, e quebraram seus altares e as suas imagens em pedaços, e mataram Matã, o sacerdote de Baal, diante dos altares. Joiada também indicou os ofícios da casa do Senhor por mão dos sacerdotes levitas, os quais Davi havia distribuído na casa do Senhor para oferecerem ofertas queimadas do Senhor, como está escrito na lei de Moisés, com júbilo e com cânticos, como foi ordenado por Davi. E ele pôs os porteiros junto aos portões da casa do Senhor, para que não entrasse nela ninguém imundo em coisa alguma. E ele tomou os capitães de centúrias, e os nobres, e os governadores do povo, e todo o povo da terra, e fez descer o rei da casa do Senhor, e eles adentraram a casa do rei por intermédio do portão alto, e puseram o rei sobre o trono do reino. E todo o povo da terra se alegrou, e a cidade ficou calma, depois deles terem matado Atalha com a espada. Segundo Crônicas, capítulo 24. Joás tinha 7 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 40 anos em Jerusalém. E o nome de sua mãe era Zíbia de Berseba. E Joás fez aquilo que era reto aos olhos do Senhor todos os dias de Joiada, o sacerdote. E Joiada tomou para ele 2 esposas, e ele gerou filhos e filhas. E sucedeu depois disso que Joás estava disposto a reparar a casa do Senhor. E ele reuniu os sacerdotes e os levitas e disse-lhes: Sai para as cidades de Judá e reúne de todo o Israel dinheiro para reparar a casa do vosso Deus, de ano em ano, e vede para que apressais o negócio. Todavia, os levitas não se apressaram. E o rei chamou Joiada, o chefe, e disse a ele: Por que não obrigaste os levitas a trazer de Judá e de Jerusalém a coleta, segundo o mandamento de Moisés, o servo do Senhor, e da congregação de Israel, para o tabernáculo do testemunho? Porque os filhos de Atalha, aquela mulher iníqua, tinham destruído a casa de Deus, e também todas as coisas dedicadas à casa do Senhor, eles entregaram aos Baalins. E diante da ordem do rei,
eles fizeram um baú e colocaram na parte exterior junto ao portão da casa do Senhor. E eles fizeram uma proclamação por Judá e Jerusalém para que trouxessem até o Senhor a colheita que Moisés, o servo de Deus, lançou sobre Israel no deserto. E todos os príncipes e todo o povo regozijaram-se e a trouxeram e a lançaram dentro do baú até que terminaram. Ora, sucedeu que no momento em que o baú foi trazido para o ofício do rei pelas mãos dos levitas, e vendo que havia muito dinheiro, o escriba do rei e o oficial do sumo sacerdote vinham e esvaziavam o baú, e o tomavam e o carregavam novamente para o seu lugar. Assim faziam dia após dia e recolhiam dinheiro em abundância. E o rei e Joiada o davam aos que faziam a obra do serviço da casa do Senhor e contratavam pedreiros e carpinteiros para repararem a casa do Senhor, e também aos que confeccionavam ferro e bronze para consertar a casa do Senhor. Assim trabalhavam os oficiais e a obra era aperfeiçoada por eles, e eles deixaram a casa de Deus no seu estado e a reforçaram. E quando eles a terminaram, trouxeram o restante do dinheiro diante do rei e de Joiada, do qual foram feitos vasos para a casa do Senhor, a saber, vasos tanto para se ministrar como para se oferecer, e colheres e vasos de ouro e prata. E eles ofereceram ofertas queimadas na casa do Senhor continuamente todos os dias de Joiada. Todavia, Joiada ficou velho e cheio de dias quando morreu, e ele tinha 130 anos de idade quando morreu. E eles o sepultaram na cidade de Davi, entre os reis, porque ele havia feito bem em Israel, tanto para com Deus como para com a sua casa. Ora, depois da morte de Joiada, vieram os príncipes de Judá e fizeram reverência ao rei. Então o rei atentou a eles, e eles saíram da casa do Senhor Deus dos seus pais e serviram aos bosques e ídolos. E a ira veio sobre Judá e Jerusalém por causa da sua transgressão. Contudo, ele enviou profetas entre eles para trazê-los de volta ao Senhor, os quais testificaram contra eles, mas eles não quiseram dar ouvidos. E o Espírito de Deus veio sobre Zacarias, o filho de Joiada, o sacerdote, o qual se pôs de pé acima do povo e disse-lhes: Assim diz Deus: Por que transgredis os mandamentos do Senhor, de modo que não podeis prosperar? Porque vós abandonastes o Senhor, ele também vos abandonará. E conspiraram contra ele e o apedrejaram com pedras, por mandamento do rei, no átrio da casa do Senhor. Assim o rei Joás não se lembrou da bondade que Joiada, o seu pai, havia-lhe feito, mas matou o seu filho, e quando morreu ele disse: O Senhor olha por isto e o requererá. E sucedeu no fim do ano que o exército da Síria subiu contra ele e vieram para Judá e Jerusalém e destruíram dentre o povo a todos os seus príncipes e enviaram todo o despojo deles ao rei de Damasco. Porque o exército dos sírios veio com uma pequena companhia de homens e o Senhor entregou um muito grande exército na sua mão, porque eles haviam abandonado o Senhor Deus dos seus pais. Assim eles executaram juízo contra Joás. E retirando-se dele, pois em grandes enfermidades o deixaram, os seus próprios servos conspiraram contra ele por causa do sangue dos filhos de Joiada, o sacerdote, e o mataram na sua cama, e ele morreu. E sepultaram na cidade de Davi, porém não o sepultaram nos sepulcros dos reis. E estes são os que conspiraram contra ele: Zabade, o filho de Simeate, a amonita, e Josabade, o filho de Sirite, a moabita. Ora, quanto a seus filhos e a grandeza do cargo que foi lançado sobre eles, e a restauração da casa de Deus, eis que estão escritos na história do livro dos reis. Em seu lugar, reinou seu filho Amazias.
concluímos mais um dia da nossa leitura bíblica, conforme planejado no plano de leitura bíblica que você encontra no link que está na descrição desse vídeo. Faça o download do plano e venha fazer a sua leitura bíblica juntamente conosco diariamente. A todos que têm feito essa leitura, eu peço para deixar o like no vídeo e assim nos ajudar a levar a palavra de Deus a mais pessoas. E se você quer se juntar a nós fazendo essa leitura bíblica diariamente, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para ser notificado diariamente quando um novo vídeo for postado. Por hoje eu fico por aqui. Peço a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo sobre a sua vida, hoje e para sempre. Amém.